Então vamos iniciar a nossa reunião, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e rogando a Jesus, o nosso amigo incondicional, amigo este de todas as horas, de todos os instantes, e a quem rogamos a proteção e o amparo, a mais esta reunião que ora se inicia. Rogamos, Senhor Jesus, que os teus emissários possam aqui estar, possam possibilitar a cada um de nós que estamos vinculados a esta reunião, toda a proteção espiritual, que possamos nos nossos lares, aqui mesmo, os que estão presentes, recebermos esta ajuda para nos fortalecermos, para nos revigorarmos. Rogamos, Senhor, que esses emissários bondosos que dirigem este núcleo aqui estejam dando as diretrizes, as coordenadas, para que esta reunião tenha o êxito esperado. Rogamos a Dona Emília Santos, ao tio Rolandinho, a tia Bebé, a Dona Irma Ragazzi Martins, a Dona Benedita Fernandes e a tantos outros espíritos que nos amparam. E nós, agradecidos, vamos iniciar a reunião da manhã, dando graças a Deus. Nós vamos entrar aqui no livro, no estudo do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós vamos abordar aqui o processo da reencarnação. Mas antes de adentrarmos nessa avaliação, nós vamos entender que a época de Jesus se falavam muitas línguas, ou seja, Jesus, junto com os apóstolos, falavam o aramaico. O hebraico era uma língua que se falavam os hebreus ou judeus mais cultos nas sinagogas ou no sinédrio. O grego era uma língua culta que se falava com pessoas de uma outra condição. E o latim com o romano era a língua que se falava. Por que nós colocamos isso? Por uma razão simples. Porque Jesus ora fala em aramaico com os judeus, com os seus apóstolos, ora ele fala em hebraico com o sinédrio, ora ele fala em latim com determinados romanos e ora ele fala em grego. Tudo isso fez com que o evangelho tivesse várias vertentes e fosse traduzido posteriormente dessas línguas que aqui estavam, o que gerou uma série de alterações, uma série de modificações na sequência. Então é importante essa avaliação para que entendamos a pobreza da língua que Jesus dizia. O aramaico era uma língua basicamente falada. O aramaico era uma língua que tinha ao derredor de 700 verbetes, de 700 vernáculos. E aí a entonação é que variava o significado da palavra. Então uma mesma palavra tinha significados diferentes pela entonação que fosse dada. Então, para que nós entendamos isto, João Batista está aqui e nós vemos que ele é o precursor e João Batista vai ser morto. João Batista vai ser morto, amando de Herodíades e Salomé, e aí a cabeça dele agora é levada numa bandeja. Por que eu estou colocando isto? Porque na sequência vai acontecer que Jesus vai perguntar aos apóstolos: quem dizem que os homens, que é o Filho do Homem? Quem os homens, né, no caso está escrito dizem os homens, mas quem os homens dizem que sou eu, que sou o Filho do Homem? E a resposta, eles disseram, dizem alguns, que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. O que eu estou dizendo? Que João Batista havia morrido e eles estão dizendo que Jesus é João Batista. Olha bem o significado disso daqui. Entendiam ressurreição como sendo um envolvimento mediúnico.
Então, Jesus havia convivido com o João Batista e ele só podia ser a ressurreição se eles entendessem ressurreição como sendo envolvimento mediúnico. Então, a primeira coisa a ser avaliada. A segunda coisa, Jesus é avisado da morte de Lázaro. Jesus, então, vai até a casa de Lázaro, vai ali em Betânia, vê Maria e Marta desesperada, ele manda com que abram aquilo que eles colocaram para sepultarem, aquela pedra, para sepultarem a Lázaro, e nesse momento em que eles estão removendo aquela pedra, ele faz uma prece, e fazendo uma prece, o que acontece? Aparece agora Lázaro, entre aspas, redivivo. Então, esse era o significado que eles poderiam entender como ressurreição. O Paulinho colocou na semana passada que é impossível a ressurreição. Após alguns momentos, alguns minutos, 6, 9, 10 minutos, sem oxigenação, fica irreversível a morte. Mas o importante, eles entendiam ressurreição como voltar da morte. Nós estamos mostrando que a entonação agora dá à ressurreição uma outra ideia. Agora a ideia qual é? Nós sabemos que ele estava num estado de letargia, de catalepsia, não havia se desligado totalmente daquele corpo, por isso a possibilidade de voltar. Não havia ocorrido a ruptura da ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico. Mas eles entendiam ressurreição como voltar da morte. Então vocês estão entendendo que são várias as variáveis em função da pobreza da língua. Em função da pobreza da língua, eles entendiam de várias formas. E outra coisa, Jesus sobe ao Monte Tabor e vai com Tiago, Pedro e João. E nesse momento, Jesus se transfigura, Jesus faz uma prece, se transfigura e se materializam Moisés e Elias. E aí o que vai acontecer? Eles viram, os apóstolos viram e falaram: Senhor, vamos montar 3 tendas. E Jesus vai dizer a eles que não era necessário. Quando eles não passam a não ver mais nem Elias, nem Moisés, Jesus então desce do Monte Tabor e eles vão perguntar: Senhor, dizem os escribas, o último livro do Velho Testamento, em Malaquias, diz que importava Elias vir primeiro, antes do grande dia do Senhor. Então, perguntam ele: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus então disse a eles: Elias certamente há de vir, porém, Elias já veio e eles não o reconheceram. Aí eles compreenderam que era de João Batista que Jesus falava. Então, entendiam ressurreição também como materialização dos espíritos. Eu estou querendo mostrar a pobreza da linguagem, mas esse é o item mais significativo no evangelho de reencarnação. Esse é o momento mais significativo. Não é o encontro de Jesus com Nicodemos que eu vou mostrar. Esse aqui faz com que evangélicos e católicos fiquem sem ter respostas. Eles não sabem como explicar isto. Mas eles foram perguntar a João Batista se ele era Elias, e ele disse que não. Nós nos esquecemos, mas Jesus aferiu, Jesus disse, Jesus colocou que ele era o Elias que havia de vir, e portanto eles não têm como se contrapor. Isso dá um nó na cabeça deles, isso faz com que eles fiquem sem respostas. Quando nós formos argumentar, esse aqui, em termos bíblicos, é o mais significativo. Eles ficam efetivamente sem respostas. Eles ficam sem saber o que avaliar desse encontro, porque com Nicodemos, como eu vou mostrar, eles têm resposta, eles acham que é o batismo. Aqui, eles não sabem como sair desta cilada. Jesus disse que o Elias já tinha vindo, e aí eles entenderam
que ele falava de João Batista pela similitude, pela semelhança de vida entre Elias e João Batista. Elias teve uma vida em que ele vivia com cinto, que ele vivia também comendo fruta silvestre, tinha uma vida isolada, assim como João Batista teve. Então é importante que a gente entenda, este argumento, esta passagem bíblica é o momento de maior exaltação e explicação da reencarnação. Mas continuemos ainda. Ora, havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, era um príncipe dos judeus, era um homem, era um doutor da lei. E essa conversação, altas horas da noite, vai ser relatada por Humberto de Campos. E é importante, por que ele veio à noite? Jesus estava em Jerusalém, Jesus estava nas proximidades, provavelmente na casa de Maria Marcos, e aí Nicodemos veio, já era um simpatizante, ele e José de Arimateia, vieram conversar, ele veio conversar com Jesus, mas por que à noite? Porque não queria ser visto. Isso denunciava uma aceitação, uma adequação ao cristianismo. E ele sabia que Jesus era um sábio, ele conhecia Jesus. E ele vai perguntar a Jesus: sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então, nós sabemos dessa participação do Senhor com Deus, desse envolvimento do Senhor. Agora, não é colocado nos evangelhos, mas é colocado por Humberto de Campos, que ele vai perguntar como ele adentraria o reino de Deus. Porque aquilo que ficava na cabeça dele, como é que nós vamos adentrar a esse reino de Deus? Porque eu vejo Jesus, de alguma forma, ele pensava, Jesus agora admoestando aos fariseus. E os fariseus são homens, segundo a percepção de Nicodemos, homens de bem, que fazem o bem, que ajudam, que cumprem as leis, que vão às sinagogas. Por que eles são repreendidos? Então, na pergunta que ele se faz é essa: por que Jesus está sempre admoestando aos fariseus, enquanto ele vai viver ao lado de mulheres ditas de má vida, vai viver ao lado de ladrões, vai viver ao lado de pessoas com problemas? Por que isso se estabelece? Então, ele pergunta: Senhor, mas como é que nós vamos adentrar ao reino de Deus? E Jesus vai dizer a ele o quê? Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o Cristo está dizendo: nós precisamos voltar ao ventre materno, nós precisamos voltar novamente ao cenário físico. Nicodemos, então, o que faz? Pergunta novamente: Senhor, mas como pode nascer um homem que já está velho? Como pode voltar ao ventre da sua mãe por uma segunda vez? Como isso é possível? Um doutor da lei, um homem conhecido, um homem que tinha estudos, um homem que inclusive tinha seguidores nos estudos que fazia, como é que ele não podia conhecer dos gregos, dos egípcios, a ideia da metempsicose, a ideia da reencarnação? Como é que isso não era possível com Nicodemos? Ele está questionando isso a Jesus, porque para ele não está clara essa ideia. Para ele não está nítida essa ideia. Então, o que nós vamos mostrar é que o processo reencarnatório é um processo que vai nos auxiliar, é um processo que nós participamos ou, de alguma forma, somos colocados de forma compulsória, sabendo que o que vai ocorrer conosco. Então, ou nós participamos deliberando, aceitando aquilo que vai ocorrer, ou nós sabemos o que vai ocorrer, mas eu não posso deliberar porque não tenho elementos. É a reencarnação compulsória. Então imaginemos o que é uma reencarnação compulsória. Eu estou no plano inferior, nas trevas, e alguém está agora intercedendo por mim. Alguém vai me tirar das trevas para que eu volte ao cenário físico.
E aí o que é que acontece? Eu não quero sair daquela lama em que eu estou aparentemente adequado, eu estou aparentemente envolvido naquela situação, mesmo tendo perdido o corpo espiritual, mesmo estou sendo humilhado, mesmo estamos sendo torturados, eu não quero sair daquilo, eu estou adequado. Alguém intercede, alguém compulsoriamente faz o planejamento espiritual, e eu vou reencarnar, e eu vou voltar. Eu estou sabendo, de alguma forma eu estou sabendo, ainda que não item por item, mas eu aceito o comando porque eu não tenho elementos para me contrapor. A quem pode ser analisado ou pode ser pedido de forma compulsória? O ser que não sabe o que é melhor para ele. Eu não posso deliberar sobre seres que têm noção do mal que estão fazendo. Não posso, eu não posso interferir. E o ser que sabe, da mesma forma, é planificado, é planejado o processo reencarnatório. Então é esboçado a família, é esboçado o corpo, as condições financeiras, é esboçado tudo que o espírito necessita para restabelecer-se, para melhorar-se. E aí o que vai acontecer? Então eles analisam, fazem agora uma avaliação criteriosa com a participação ou não da pessoa, como eu disse, com a participação às vezes muito próxima, às vezes eles vão agora fazer com que a pessoa tenha determinadas facilidades para cumprir uma tarefa, as outras eles vão deixar com que as leis hereditárias se cumpram, basicamente participando o perispírito, dando ao corpo as diretrizes sem que ocorram algumas interferências. E aí o que vai acontecer? Vão agora buscar a família onde o espírito vai reencarnar. Então a família mais adequada, a família que tem uma afinidade, a família que aceite aquele espírito, a família que tem uma necessidade, porque às vezes o espírito não tem muitas afinidades com aquela família, mas a família precisa, por exemplo, de um espírito suicida. A mulher precisa se restabelecer por problemas, no caso da área da sexualidade, com a vinda de um espírito dessa ordem. Então, vai se adequar uma condição de necessidade do espírito com a necessidade da família. A outra vai ver se tem afinidade com o grupo familiar. A outra vai ver se tem afinidades kármicas para que ele cumpra uma tarefa. Então, ele vai reencarnar ali para que ele ganhe determinados elementos e saia dali para cumprir uma tarefa em outro local. Ele vai ser um musicista, ou vai ser um médico, ou vai ser um artista. Então ele vai ganhar elementos mesmo não tendo grandes afinidades naquele núcleo. Mas ele precisa daquilo que aqueles corpos lhe possibilitem. Então nós vemos que vai se buscar agora a família. Posteriormente, é feita uma afinização com essa família. A afinização é a aceitação do grupo familiar. Então o grupo familiar precisa aceitar, e muitas vezes eles fazem isso durante várias noites, por conta de ter alguma intercorrência. Então após, aqui no caso, a reencarnação de Segismundo, existia um problema passado entre o pai, que seria o pai agora de Segismundo, e ele no passado. Foi vencido esse problema. Às vezes isso é de difícil superação, então eles fazem com que o pai não perceba, ou fazem com que a mãe não perceba, fazendo com que ele fique envolvido por uma redoma fluídica, tal a necessidade daquele espírito vir. Mas eles buscam esta afinização, eles buscam esta adequação. A partir daí, esse espírito agora vai ter uma diminuição no seu corpo perispiritual. Isso é algo que a gente precisa entender. Às vezes isso ocorre muito antes, durante a gestação, às vezes ocorre um ano antes do processo reencarnatório, um pouco antes da gestação ocorrer, às vezes isso ocorre dias antes, às vezes ocorre meses antes. Tudo isso aqui vai ocorrer, esse processo de diminuição do perispírito, porque o perispírito precisa ficar na forma de um ovo, para que ele possa se ligar ao óvulo que será fecundado.
No momento em que o óvulo vai ser fecundado, então, vai ocorrer agora a fecundação, antes da fecundação física, a fecundação espiritual, a aceitação dos pais daquele que vai reencarnar. Se o homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. Então, a água como sinônimo de vida material. A vida material, nós quando reencarnamos, eu preciso evoluir a matéria. O corpo que eu estou, que o espírito está, evolui. Então, a gente precisa fazer a evolução da matéria. Nos falam os espíritos, intelectualizar a matéria. Então, a gente precisa evoluir a matéria. Primeiro, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Não vos espanteis que vos digo, que é preciso que nasçais de novo. Então, a gente precisa voltar ao cenário físico. A gente precisa, é necessário. Nessa conversação, estavam presentes entre Nicodemos e Jesus, André e Tiago. Eles ouviram isto. E ouviram quando Jesus vai dizer a Nicodemos: você é um doutor da lei e não sabe disto? Imagine quando eu falar de coisas do Espírito. Eu estou falando de coisas materiais. Eu estou dizendo de coisas materiais. O Espírito sopra aonde quer e escutai a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ou seja, o Espírito é criado por Deus, na forma de um princípio espiritual. Portanto, só Deus sabe aonde, como isso se faz. Isso é patrimônio do Pai. Então, o Pai cria as mônadas celestes, os princípios espirituais, mas de que forma? Isso é inacessível. Isso nós não sabemos. O Espírito sopra onde quer. Ocorre o mesmo com todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, a gente vai agora nascer, a gente vai crescer, a gente vai evoluir. Como isso pode acontecer? Sois mestre na Judéia e não sabem das coisas materiais. Então, o que ele está nos dizendo é que a reencarnação é uma lei biológica. A reencarnação é uma lei biológica. A reencarnação é uma necessidade do nosso corpo para evoluir, é uma necessidade do nosso espírito para se desmaterializar, para ganhar elementos, para conquistar valores. Então, reencarnar é voltar a um cenário que vai levar à progressão da matéria, que vai levar à progressão do espírito e vai fazer com que nós possamos adquirir valores. Então é nesse contexto que a gente deve entender, nós precisamos evoluir, reparar e enfim nos aperfeiçoar. Então André e Tiago ouviram, Nicodemos saiu e eles perguntaram: Senhor, então é necessário voltar ao corpo? Sim. Nós vamos voltar como uma árvore é cortada e ela é colocada a semente novamente, é plantada novamente e ela vai desabrochar. Mas no contexto físico, está dizendo Jesus a André e Tiago, nós precisamos voltar várias vezes. Mas Senhor, o que significa isso? O Senhor está nos dizendo que nós precisamos voltar e vamos voltar em quais condições? E o Cristo vai dizer: vocês não sabem que é necessário o escândalo? Vocês não entenderam que é necessário que a pessoa passe por problemas? Como ela pode ter agora um corpo belo se ela usou mal o corpo? Como ela pode ter riqueza se ela usou mal a riqueza? E aí um deles vai perguntar: Senhor, o Senhor está nos dizendo que então sempre serão necessários escândalos? Ou seja, para que a gente progrida, faz-se necessário que eu passe pela dor e pela dificuldade? Vocês estão olhando a vida sob o prisma da lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Não há necessidade da dor. Se nós entendermos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós podemos reparar os erros pelo amor. A dor é quando eu não me utilizo bem do processo, ou quando eu não quero acordar para ela. Então a dor se faz necessária quando eu não desperto para a vida espiritual. Então, eles entenderam agora o que Jesus estava colocando.
Mas senhor, o senhor não vai dizer isso para todos? Falou, se um mestre, se um doutor da lei não entendeu, imaginem os outros, como eles entenderão isso? Então, analisemos com uma passagem interessante de Hilário Silva, que nos conta a seguinte passagem. No século XVII, num feudo, ainda existiam feudos em Portugal, e um desses filhos de um abastado dono de um castelo, de um senhor feudal, esse pai, senhor feudal, tinha tido um filho bastardo após ter ficado viúvo. E o filho, agora de uma certa idade, chama o mordomo, os seus servos principais, que eram o mordomo, a sua esposa e a filha, e diz a ele de um plano que ele tinha. O plano era: o meu pai teve um filho bastardo, e eu vou dar a vocês alguns dividendos se vocês me ajudarem. Eu vou tirar a vida desse rapaz, para que eu não deixe herança. E vocês me ajudarão nisso. E vocês serão recompensados. E assim fizeram. Levaram o rapaz, a criança de 7 anos, levaram ele num tanque de vários peixes. E jogaram ele, esse irmão dele, por parte de pai, jogou ele dentro do tanque. E ele foi devorado, ele foi consumido, ele morreu e foi consumido pelos peixes. O tempo se passou, ele ficou rico, viveu. Estamos agora no ano de 1957 no Brasil, no Baixo Amazonas, cidade de Monte Alegre. Existia um pai, a mãe, uma irmã de 11 anos e um menino de 7 anos. E aí o que vai acontecer é que o pai pede ao filho, que fazia isso de forma natural. Ele e a menina de 11 levavam recados do pai nos rios ali, viviam facilmente em canoas, andando, levando para cá e para cá subsídios, alimentos e recados. E o pai pediu para o filho levar um recado, junto com a sua irmã. E eles foram. Quando eles estão chegando, teve uma avaria, a canoa vira-se, e aí o menino cai e é consumido por um cardume de piranhas. Isso é uma notícia do ano de 1957, no Amazonas. E aí, os pais desesperados voltam, o pai enlouquecido, após o cardume passar, mergulha e pega a carcaça do filho. O processo estava começando a dar agora a reparação. A dor é necessária? Não. Mas o espírito não acordou. Então ele vai agora, porque a consciência está tresloucada pelo ato que fez, voltar ao cenário, passar por tudo que ele promoveu ao outro, para que ele possa, perante a sua consciência, acalmá-la, aplacar o seu drama. Então a gente pede tudo que a gente promoveu. Ele levou o menino à morte, comido pelo peixe, e ele vai ser comido pelos peixes. A participação da família estava junta, a família toda estava junta e ficou totalmente desordenada e deslocada, sofrendo junto. Então a gente precisa entender, ele reparou um erro, ele está começando a reparar. O processo não é punitivo, é para aplacar a consciência, o processo é educativo. Eu preciso, com a minha atitude agora, refazer caminhos, ajudar pessoas. Então, quando nós entendermos que o processo da reencarnação, ele não está atrelado à lei de Talião, à lei do olho por olho, ele está atrelado à lei do amor. A lei de Talião é quando eu, perante a minha consciência, estou com muitos problemas e não quero acordar. Então a dor vem com esse objetivo, mas só reparamos o erro com o trabalho. Nós não reparamos o erro com a dor leva a um novo estado, mas é o trabalho que nos redime. Então é desta forma que nós temos que entender a lei da reencarnação, a lei da causa e de efeito. Nós vamos voltar para crescer, nós vamos voltar para nos aprimorar, nós vamos voltar para refazer caminhos que outrora destruímos. Então é nesse contexto, é uma lei de amor, é uma quase graça divina que nos possibilita evolução e progresso, e que Deus nos ampare.
Então nós vamos finalizar a nossa reunião agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que aqui estiveram, para que possam, Senhor Jesus, os teus emissários, ampararem a cada um de nós que estamos vinculados a esta reunião. Primeiramente, vibremos pelos hospitais de nossa cidade com muito amor, para que os irmãos que lá estão possam ser envolvidos, amparados, revigorados, fortalecidos, que eles possam, em teu nome, Senhor Jesus, estarem aptos a absorverem, a aproveitarem, a suplantarem as dificuldades naturais que a vida nos possibilita. Que eles recebam em seus corações este ânimo, esta otimização, e compreendam que a vida não está a punir ninguém, a vida está nos dando oportunidades para que cresçamos, para que nos aprimoremos. Rogamos, Mestre, que na Santa Casa, no Hospital da Unimed, no Hospital Central, no Pronto-Socorro Municipal, nos CAPs do Benedita Fernandes, possa existir amor, possa existir boa vontade, possa existir preocupação de irmãos para com irmãos, ajudando a todos eles, para que eles se superem, para que eles se aproveitem, porque muitas vezes nós não entendemos que um momento, um segundo, um minuto, alguns instantes da nossa vida transformam-nos, fazem com que tenhamos uma nova concepção de vida, faz com que a gente compreenda a vida de uma outra maneira. E assim, precisamos respeitar o tempo de cada um. E respeitando, possamos ajudar. E ajudando, possamos fazer com que eles se renovem. Pedimos e rogamos, Mestre Jesus, que a tua boa vontade, que o teu amor, através desses benfeitores amigos, possa levar o bom ânimo agora a casas assistenciais em nossa cidade, para que as casas sejam amparadas, fortalecidas, revigoradas, para que estas casas assistam, amparem, auxiliem nos momentos de dificuldades esses irmãos. Só sabemos da dor quando vivermos a ela. Quando não vivemos, ainda que visitemos, ainda que olhemos, nós não sentimos na nossa intimidade quanto a dor envolve, quanto a dor perturba e quanto a dor enlouquece as pessoas. Que nós possamos levar não apenas o lenitivo, não apenas o alimento, não apenas a palavra, mas vamos dar a nossa energia, o nosso calor humano, a nossa preocupação, a nossa vontade de partilhar conhecimentos e valores com esses irmãos, para que eles se modifiquem, para que eles se sensibilizem para uma nova vida, para uma nova mentalização. Tudo começa do entendimento renovado. Que eles sejam todos amparados, estes que são assistidos por estas casas. Rogamos, Mestre, que os teus benfeitores amigos possam envolver a todos os trabalhadores e voluntários, para que eles não desanimem, para que eles continuem adiante, levando e entendendo que é desta forma que nós cumprimos o nosso papel, ajudando. O outro cumpre assimilando e mudando as suas vidas, mas nós não fazemos pelo outro, nós fazemos por nós. Por isso rogamos, Senhor, que as tuas bênçãos possam ser assimiladas por todos esses trabalhadores. Continuemos vibrando. Agora vamos ao núcleo de ressocialização e Fundação Casa, que esses ambientes possam modificarem-se, modificando aos irmãos que lá estão, possibilitando melhorias, mudanças, que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam envolver a cada um daqueles que lá estão, para que eles se renovem, para que eles tenham a certeza de que a vida cumpre um papel com cada um de nós, levar a nossa melhoria,
continuemos vibrando. Agora vamos pedir por pessoas que nos deixam nomes, pessoas que estão sintonizadas a esta reunião à distância, pessoas que aqui estão, que todos os lares possam ser visitados, que todos esses irmãos possam ser amparados, Mestre, que esses lares possam ser limpos, saneados espiritualmente, removidas as vibrações doentias, que possam, Mestre, o teu amparo se estabelecer junto a esses ambientes, possibilitando que esses irmãos agora comecem a pensar de uma outra maneira, com certeza de que a vida cumpre um auxílio a cada um de nós, que a vida tem um objetivo de nos levar a sermos melhores, vencermos a criatura velha que ainda está conosco, raivosa, ainda arrogante, ainda prepotente, ainda egoísta, ainda orgulhosa, ainda apegada a coisas materiais e inferiores, que nós nos lembremos que é necessário a nossa espiritualização, o nosso desapego, olharmos a vida sob o prisma verdadeiro, o prisma espiritual. Rogamos, Senhor, que as tuas bênçãos possam se fazer junto a todos esses irmãos, aos nossos lares, aos lares de cada um deles, para que a tua paz ali se estabeleça. Voltando as atenções a este ambiente, vamos pedir pelos irmãos que já deixaram o cenário físico. Vocês estão sendo convidados a seguirem a espiritualidade, a locais de aprendizado, a locais de auxílio, a locais de recuperação. Irão renovarem-se para depois conviverem com familiares e amigos. Lembrem-se que o Pai está possibilitando, através desses benfeitores amigos, uma oportunidade de recomeço a cada um de vocês. Partam confiantes em nome de Deus, saibam que serão orientados e irão se renovar e entender melhor os mecanismos divinos. Enquanto os benfeitores amigos levam esses irmãos, encaminham a estas entidades, irmãs nossas que necessitam, é feita uma limpeza do ambiente, a remoção de tudo que é negativo. E nós, agradecidos e confiantes nesta proteção, finalizamos a nossa prece e reunião da manhã, dando graças a Deus. E que assim seja.